Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Começamos mais um programa Câmara em Pauta. Hoje debatendo a revisão da Lei Federal de Cotas em universidades e institutos federais. Em vigor desde agosto de 2012, a Lei de Cotas já previa na sua instituição uma revisão em 10 anos. Para discutir esse tema, nós recebemos o professor doutor Kleber Vieira, que é do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unifesp, aqui em Guarulhos. É um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara, professor. Também recebemos o professor doutor José Vicente, idealizador do movimento Cota Sim, também reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Também é um prazer recebê-lo para discutir esse debate. Muito obrigado. Bom, começando pelo senhor, José Vicente, com a proximidade desse prazo para a revisão da lei de cotas, tem se levantado novamente o debate sobre as políticas afirmativas, né? Embora a lei já tenha 10 anos, a gente sabe que há bastante desinformação envolvendo esse tema, especialmente quando a gente fala nessa parcela das cotas destinadas a questões raciais, especialmente a negros e indígenas. Então, para começar o programa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse como é que funciona hoje a divisão nas cotas previstas na lei federal, que a gente sabe que também as universidades têm uma autonomia para ampliar, né, os valores. Em verdade, primeiramente, boa tarde, um prazer em participar do programa, né, da Câmara de Guarulhos, e mais ainda, uma satisfação participar do programa na companhia do professor doutor Kleber, né, que é o presidente da BPM. Mas, Renato, em verdade, é como você bem disse, a lei já se desenvolveu ao longo dos últimos 10 anos e já cumpriu todos os pressupostos que nela estão estabelecidos, não é? E ela tinha na sua origem, a bem da verdade, o desejo, o interesse e a necessidade de regulamentar, de regular alguma coisa que já vinha se desenvolvendo ao longo dos últimos 10 anos, não é? Ou seja, as medidas de cotas nas universidades públicas federais já se desenvolviam desde 2004, quando a Universidade de Brasília pioneiramente instituiu essa medida. Nos anos que se seguiram, tantas outras universidades também se manifestaram, e todas elas tomaram essas decisões, implementaram essas decisões a partir de um posicionamento dos conselhos universitários, né? O tema era levado aos conselhos universitários, que é o órgão máximo lá de deliberação das universidades públicas federais, e ali se decidia, né, se aprovava a implementação das cotas. O que a lei fez 10 anos depois, em 2012, foi, em alguma medida, regular, federalizar, né, essa regulamentação, para que, além de ter uma forma mais clara, mais definida, mais compreensível, também pudesse definitivamente transformar aquelas medidas que ainda eram medidas individuais das universidades federais numa medida agora, numa política pública federal e do Estado. Então é isso que nós tínhamos naquele momento. A lei, quando ela vinha sendo desenvolvida pelas universidades, ela, em regra, atendia mais às cotas raciais, em alguma medida também incluía os indígenas, e depois, quando a Lei 2.711 foi elaborada, ela fez uma condução um pouco mais ampliada, porque ela acrescentou a negros, ela acrescentou também os portadores de necessidades especiais, também fortaleceu a presença dos indígenas e acrescentou a participação dos jovens não negros, dos jovens em geral, oriundos da escola pública, que tivesse uma determinada limitação de renda, no caso, um salário mínimo e meio. Então, o que era uma medida para atender negros, primeiramente, se transformou depois com a lei uma medida para atender essas 4 categorias. E a lei, então, definia com bastante clareza que assim deveria se dar, e também definiu que a sua implementação devesse se manifestar de acordo com a representação social, principalmente desses grupos, na localidade onde se encontravam as universidades públicas. Então, a lei expandiu, ampliou, deixou mais inteligível
E ao longo desses 10 anos, junto com as experiências que começaram em 2004 nas universidades federais, chegamos praticamente aos primeiros 20 anos de operação da lei, desafiados para poder conhecer e saber quais são as problemáticas que ela apresentou, quais são os aprimoramentos que ela está exigindo e de que maneira que a gente possa prosseguir no sentido de alcançar os objetivos que a política pública exige. Professor Kleber, existem dezenas de projetos hoje no Congresso Nacional tratando desse tema. Alguns tentam, inclusive, tirar esse caráter racial da lei de cotas, deixando somente o caráter social. E há um movimento também dentro do Legislativo para tentar prorrogar esse prazo, fazer a revisão num outro momento. Na sua opinião, é preciso, de fato, esperar um pouco mais para fazer uma revisão da lei? Não é o momento agora, no ano eleitoral também? Bom, muito boa tarde, Renata, aos espectadores aí da Câmara em Pauta, TV Guarulhos, da Câmara Municipal de Guarulhos, e prazer também estar aqui debatendo esse tema tão importante com o professor José Vicente, que tem também exercido uma função muito importante na defesa das ações afirmativas. Então, parabéns aí à TV Câmara por pautar esse tema nesse momento tão sensível, né, da revisão. Primeiramente, Renato, acho que é muito importante nós discutirmos de qual revisão estamos falando, qual o sentido que a revisão precisa ser tomada nesse momento, né? A Lei 2.711 de 2012, ela é muito explícita em 2 artigos sobre os papéis a serem desempenhados por alguns órgãos públicos em algumas tarefas e, inclusive, na revisão. Primeiramente, preciso dizer que revisão não significa discutir vigência, né? Em nenhum artigo, em nenhum momento, em nenhuma parte, né, da Lei 2.711 nós vamos encontrar qualquer referência dizendo que a lei deixa de existir após 10 anos. Não. A revisão que estamos falando não tem nenhuma relação com o prazo de vigência. Acho que esse é o primeiro ponto que precisamos deixar bastante nítido aqui nesse debate. O segundo ponto é que o artigo 6º da Lei 2.711 fala sobre as responsabilidades de acompanhamento, monitoramento e avaliação da política pública. Designa os órgãos responsáveis por esse processo, que é o Ministério da Educação, o MEC, e a atual Secretaria Nacional de Política e de Igualdade Racial, ouvindo-se a FUNAI, né? Isso é muito importante porque nós temos realizado inúmeras pesquisas, né? Não só no âmbito da BPN, os nossos núcleos de estudos afro-brasileiros, outros observatórios, outros grupos têm se esforçado de maneira muito efetiva para avaliar, né, pesquisadores e pesquisadoras ligados aí a diferentes espaços, a diferentes universidades, têm se esforçado para, de fato, demonstrar e apresentar indicadores que certamente temos revelado o óbvio, né? Que essa política pública é muito importante, ela tem exercido um papel fundamental na democratização da produção científica, da produção de conhecimento no Brasil. As atividades fins da universidade, que nós sabemos bem que corresponde a um tripé, ensino, pesquisa e extensão, tem de fato sido democratizada, como bem lembrou, né, o professor José Vicente, com a participação desses 4 segmentos da juventude, né, os egressos de escolas públicas, a população negra, indígenas e pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso tem sido uma verdadeira revolução no ensino superior nesse início do século XXI. Nós podemos dizer que as ações afirmativas, da maneira que ela vem sendo implementada no ensino superior brasileiro, né, há 2 décadas, mas principalmente com a Lei 2.711, corresponde a uma revolução. Todavia, o mesmo trabalho que pesquisadoras e pesquisadores têm feito de maneira autônoma não tem sido acompanhado por aquilo que deveria ser obrigação do MEC da SNP, né, da Secretaria Nacional de Política e Igualdade Racial. Eles têm apresentado dois indicadores importantes, né, para dizer o cumprimento do artigo 6º, que é o CIMOP, o Sistema de Monitoramento de Políticas Étnico-Raciais, né, e uma pesquisa realizada pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, em
parceria com a SNP, né? Os dois instrumentos eles indicam a insuficiência, né, de um monitoramento e de uma avaliação efetiva. O próprio relatório da ENAP, contratado pela Secretaria, conclui sobre a necessidade de criação de ferramentas eficientes para acompanhar, monitorar e avaliar a Lei 2.711. Não somos nós que estamos dizendo, é um relatório encomendado pelo próprio órgão público, né? Então, quando nós chegamos ao artigo 7º, que fala da revisão, é preciso ter de maneira muito nítida do que estamos falando. A revisão ela é intrínseca ao processo de monitoramento e de avaliação. Monitora-se, avalia-se e revisa-se no sentido de um aprimoramento dessa política, né? Porque ela tem um período ainda muito curto de existência, né? São apenas 10 anos, e se considerarmos aí que em 2013 começou efetivamente a implementação, e aqueles cursos que, por exemplo, levam 5 anos, né? 2018, né? É um período muito curto ainda para medir os resultados, ainda que os resultados que existem eles são extremamente importantes no sentido de dizer não apenas a necessidade, mas também a importância da continuidade dessa política, né? Então, nós temos vários projetos de lei, efetivamente, né? Ocorre que, quando, em 2016, foi incluída as pessoas com portadores de necessidades especiais na lei, houve uma outra alteração sensível também no próprio artigo 7º, né? Que antes dizia que a revisão seria conduzida pelo Poder Executivo e deixou de ser, passou a algo em aberto, digamos que deixou uma lacuna, né? E dentro dessa lacuna, diversos projetos de lei hoje existem, de fato, como você bem mencionou, na Câmara, discutindo o processo, né? Acredito que o momento de cobrar responsabilidades, não se pode fazer uma revisão, sendo que os órgãos que deveriam fazer o monitoramento e avaliação não fizeram o dever de casa, não cumpriram com a obrigação. Então, o momento, sim, é de pensarmos quais são os critérios para essa revisão, quais dados, quais as pesquisas, quais serão as informações e os indicadores que iremos mobilizar para promover a revisão. Acho que é isso que está em debate atualmente. José Vicente, normalmente essas tentativas de ampliar ou de instituir política pública de ação afirmativa, de ocupação de espaço, quebra de privilégio, acaba causando algumas reações contrárias, contundentes também, né? E neste momento, com o atual governo federal e representantes legislativos que têm tido uma postura mais conservadora e fazendo críticas até a esse tipo de política, há um temor do que pode ser alterado caso seja feita a revisão do que pode ser alterado em Brasília? Em verdade, uma das preocupações é justamente essa, né? Nós estamos aqui afirmando e estamos também confirmando que essa é uma política que já está alcançando o seu 20º ano de vida, não é? Ou seja, uma política pública de grande importância, de muito valor, e que todos esses pressupostos que precisariam ser estruturados, debatidos, consensualizados e pactuados já o foram. Essa discussão já foi feita, ela já foi vencedora no ponto de construir uma medida inovadora e uma medida da mesma maneira pioneira para responder essa necessidade do país e da educação brasileira. De modo que nós não precisaríamos estar discutindo de novo os pressupostos, né, os fundamentos de por que uma política pública dessa natureza seria necessária. Isso já foi feito. De toda maneira, nós estamos num mundo em que nós estamos discutindo até a racionalidade das coisas, né, e por conta disso as discussões voltaram, e nesse retorno das discussões, né, pegou um momento, né, um vento de proa aí que está colocando os negacionismos, os questionamentos, as desqualificações e as hostilizações de toda a natureza para um conjunto de medidas públicas importantes, para um conjunto de fundamentos importantes, não é, da vida social, da vida política, da vida econômica e também da vida educacional brasileira. De modo que a possibilidade de haver uma contaminação
que permita, inclusive, produzir um retrocesso, ela é muito clara e ela é muito definida, sobretudo porque, não é, o nosso mandatário maior e a estrutura que se colocou para fazer a gestão da coisa pública tem um posicionamento de que medidas dessa natureza não têm validade, não têm justificativa, indevida, não é? E por conta disso elas precisam não só serem combatidas, como também serem eliminadas. E no momento em que essa polarização está muito potente, muito clara, muito enfática, a probabilidade de um movimento nessa direção é muito real. Aliás, tanto é real que existem quase 20 projetos, né, na nossa Câmara dos Deputados, no nosso Congresso Nacional, cada um à sua medida, tentando fazer as mais diversas intervenções na lei. Então, existe sim o risco ficou potencializado por conta de uma postura governamental que é totalmente contrária à existência e também o alcance dessas medidas, e porque a parte da opinião pública movida, né, por esse posicionamento do negacionismo amplo, geral e restrito, defendem e apoiam medidas dessa natureza, sem dizer que grande parte dessas pessoas que apoiam essas medidas são integradas pelos nossos parlamentares também, não é? Que ao final competiria fazer uma verificação nos projetos de lei que lá estão. Então, o risco existe e o atual momento político é muito delicado para abordar essa questão, e nós precisamos não só estarmos atentos, mas também fazer todos os encaminhamentos e todas as conduções para que essa revisão que deve e precisa ser feita, seja feita no momento em que os ânimos estejam serenados e em que essa situação não esteja mais colocada. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre essa revisão prevista para a lei de cotas. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais Câmara em Pauta. Voltamos com Câmara em Pauta, hoje debatendo a revisão na lei de cotas, e para isso recebendo o professor doutor Kleber Vieira, que é do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unifesp, e também o professor doutor José Vicente, idealizador do movimento Cotas Sim. Bom, a gente retomava também um pouquinho, o professor José Vicente falava, inclusive, que já era uma discussão vencida, né, discutir a necessidade da gente ter esse tipo de política, mas isso acaba sendo retomado agora. E na época da aprovação da lei, 10 anos, entre as críticas recorrentes da política de cotas estava essa possibilidade de cair o nível da qualidade de ensino nas universidades. Hoje, Kleber, eu sei que a Unifesp também, você falava, né, a gente não tem um monitoramento oficial de dados oficiais do governo da maneira que deveria ser feito, mas houve um esforço das instituições, um esforço acadêmico para fazer esse acompanhamento da política. Hoje já é possível demonstrar que, de fato, isso não se concretizou, não houve uma queda na qualidade de ensino nas universidades com a política de cotas, e foi, de fato, foi um sucesso você fazer essa diversidade nas universidades? Sem dúvidas, existem elementos que comprovam que esta tese da qualidade de ensino, né, que ficaria comprometida com a adoção de cotas, é uma tese que não se comprovou, né? É importante dizer duas coisas, né, que são aí interligadas a esse tema. Primeiro é que o debate do ponto de vista jurídico ele foi superado também em 2012, né, em abril de 2012, com uma ação em que o Supremo Tribunal Federal julgou a ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 186, e por unanimidade reconheceu as cotas como modalidade de ações afirmativas, como forma de justiça distributiva, justiça cognitiva, né? Então, o sistema jurídico
brasileiro, né, reconheceu a importância desse mecanismo de combate às desigualdades raciais, né? Acho que isso é importante dizer. E também é importante dizer que, ao longo desse período, as instituições brasileiras elas têm alcançado posições importantes nos rankings internacionais que avaliam aí a produção científica. Esta semana, né, segunda-feira, desses órgãos divulgou o ranking que, por exemplo, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, saltou para o 4º lugar na América Latina em termos de instituição produtora de conhecimento, né? E a Unifesp é uma das que adotaram, né, obrigatoriamente as cotas a partir da Lei 2.711, né? Já existia um processo de ações afirmativas, mas universalizou a partir de 2012. Né? Então, existem sim elementos que comprovam, né, a trajetória de estudos. Recentemente, inclusive, uma das universidades mais importantes que temos no Brasil, na América Latina, no mundo, quiçá, que é a própria Universidade de São Paulo, adotou o processo de ações afirmativas, né, universalizando, criou uma pró-reitoria específica para tratar da diversidade, né, para nós avaliarmos como é um tema importante, e pesquisas internas na própria USP demonstram que sim, no início da jornada acadêmica, isto é, no primeiro semestre de estudo, né, de formação acadêmica, os estudantes que ingressam não por um processo aí de ampla concorrência, tem uma diferença pequena em relação aos demais. Mas as próprias atividades acadêmicas, ensino, pesquisa, extensão, elas vão integrando de maneira mais efetiva o aluno, de modo que essa pequena diferença, ao final da jornada acadêmica, ela se desfaz. Isto é, o aluno cotista, aquele que entra por reserva de vagas, ele de fato está atrás de um sonho, ele de fato quer estudar. Muitas vezes é o primeiro estudante de suas famílias que ingressam na universidade. Ele está ali se apegando a um direito, né? Nós temos que considerar a educação, o ensino superior como um processo de direito fundamental, evidentemente, e esses estudantes, eles de fato se dedicam, né, aos seus cursos, se dedicam, né, a todos os processos acadêmicos. E um outro dado relevante, né, se nós compararmos aí o processo, por exemplo, de evasão entre alunos cotistas e alunos de ampla concorrência, nós vamos ver que não há diferença, pelo contrário, né? Os alunos cotistas evadem um pouco menos do que os alunos, inclusive, de ampla concorrência. É certo que, para nós pensarmos nessa qualidade de ensino, que não sofreu nenhuma derrota, né, a partir do processo de ações afirmativas, muito pelo contrário, né, ampliou a diversidade, ampliou os temas. Se nós pensarmos os temas sobre educação para as relações étnico-raciais, sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira, indígena, né, sobre esses temas, aumentou significativamente. Por quê? Porque, a partir dos anos 2000, um conjunto de políticas públicas, né, integradas, elas acabaram introduzindo novas temáticas de ensino, de pesquisa e extensão, né? Seja pela Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em 2003, ou depois, né, em 2008, com a 11.645, que incorpora também a educação indígena como sendo aí obrigatória, né, o história e cultura indígena. Então, esses elementos permitem dizer que a produção científica sobre essas temáticas também ampliaram significativamente, de modo que os impactos da produção científica brasileira, no sentido de compreender a sociedade brasileira, no sentido da presença negra, de alunos pobres, de alunos que vêm aí de situação com deficiência, ou mesmo alunos indígenas, né, fez diversificar e ampliar a produção de conhecimento no Brasil para muito melhor. Né? Então, não é verdade, né, essa tese de que a produção científica ela seria desqualificada. Foi um erro, tanto que teve um manifesto dos professores contra as cotas, né, há 15 anos atrás, e esse ano mesmo a imprensa divulgou vários deles, né, revendo o posicionamento e reconhecendo a importância das ações afirmativas para a melhoria
produção científica no Brasil. Acho que muito pelo contrário. As ações afirmativas, na modalidade cotas, a cada dia se afirma mais como um projeto estratégico de nação, um projeto para o desenvolvimento nacional. Né? As ações afirmativas não é um tema de interesse apenas aos beneficiários diretos da política, que é a juventude negra, a juventude indígena, as pessoas com deficiência, os egressos de escolas públicas. Né? Pelo contrário, é um assunto de interesse de toda a sociedade brasileira. Né? É um assunto, portanto, que é estratégico para o desenvolvimento do Brasil e vem se confirmando isso a cada dia. Professor José Vicente, também queria que o senhor falasse um pouquinho de como que a inserção desses alunos cotistas também mudaram o cenário das universidades. Também nessa esteira, além de garantir o acesso à universidade, é um momento de, numa revisão da lei de cotas, também discutir outras políticas públicas de permanência, de ampliar ações afirmativas para emprego, pós-graduação. O professor Kleber fez um apanhado, né, de bastante qualidade sobre como o processo permitiu que a gente, ao final, desmontasse esses falsos dilemas que foram colocados ao longo da execução dessa política afirmativa de cotas, sobretudo esse de que a presença daqueles que tradicionalmente não se fazem presente na universidade pública poderia resultar, então, numa diminuição da qualidade desses espaços, desses ambientes. Né? E isso era alguma coisa que, mesmo antes das cotas, já estava fadada ao fracasso, porque o público do ensino superior, eles sempre estiveram presentes nas universidades privadas, por exemplo, e em alguma medida nunca houve rebaixamento da qualidade. Pelo contrário, as universidades se adaptaram e também se instrumentaram para eventualmente combater alguns acidentes de percurso que esse público pudesse ter. De modo que grande parte, né, dos 80% dos brasileiros que saíram com seus diplomas do ensino superior nos últimos 20 anos, na trajetória histórica educacional do nosso país, são aqueles jovens, aqueles meninos, aquelas meninas que passaram pelo ensino superior privado, não é? Porque o nosso ensino superior público, ele, ao longo do seu processo, tem dado conta de recepcionar apenas 17%, 20%, né, da demanda de jovens que procuram ensino superior. Então, isso é uma questão. A segunda questão é de que, como bem apontou o professor Kleber, ao longo desses últimos 20 anos, se nós nos debruçarmos sobre o progresso das universidades públicas brasileiras no que diz respeito ao reconhecimento internacional, nós vamos então anotar que todas elas evoluíram. Né? As universidades públicas, todas elas alcançaram posições importantes e que se deram dentro de um processo evolutivo em que a presença dos seus recursos humanos, sobretudo do seu alunado, é que permitiu, então, que elas alcançassem essas projeções internacionais. Né? Mesmo agora o professor Kleber está apontando a última informação da semana que se passou, né, que na América Latina, das 10, 6 universidades brasileiras estão no top, né, e que no mundo as universidades brasileiras, sobretudo USP e Unicamp, são as mais bem qualificadas. Em algumas listas estão entre as 100 melhores do mundo. Não é pouca coisa, né, para um país que tem aí uma aversão à educação de massa, uma dificuldade de abrir as portas do ambiente do ensino superior para todos os brasileiros e também numa educação superior ainda extremamente elitista, excludente, e que olha muito pouco para as questões sociais do nosso país. Então, tudo isso já era mais ou menos conhecido e delineado. E depois, ela também se apresentava em cima de, então, esse falso dilema de que o papel da universidade era receber alguém muito bem qualificado e entregar alguém muito bem qualificado, quando a questão que sempre se colocava era diferente. Olha, alguém que chega numa instituição de ensino superior, ele chega para internalizar novos conhecimentos, ele chega para fazer um treinamento ali no chão da fábrica do ensino superior, né, do que será o seu processo de aprendizado ao longo dos 4, 5 anos que ali
ficará. Ele chega para sair melhor do que entrou. Então, por conta disso, esse dilema não existia, porque qualquer um que pudesse ter a oportunidade, sobretudo aqueles que estavam mais estimulados, mais inspirados, mais desafiados, como são esses jovens da periferia social do nosso país, era já mais ou menos previsível que eles seguramente teriam um desenvolvimento muito superior. E isso se confirmou, né? Os números de todas as estatísticas que se construíram ao longo do tempo, isso se manifestou, como nós estamos vendo, inclusive agora, né, quando a USP, que é uma universidade estadual, né, diferente do que nós estamos conversando, que a lei 12.711 diz respeito às universidades públicas federais, mas ainda assim a USP serve como um bom balizador, seja porque ela é a mais importante da América Latina, seja porque ela foi uma das últimas, né, que ingressou no projeto de cotas no nosso país. Mas se a melhor universidade do país e a mais bem ranqueada universidade brasileira no mundo está dizendo que houve, a bem da verdade, um melhoramento, né, na qualidade da vida educacional e nos resultados do processo educativo, então isso confirma para quem ainda tivesse ou quisesse ter dúvidas que a sociedade brasileira fez uma ótima opção e o desenvolvimento e a implementação das cotas até aqui só produziram bons resultados. E que mesmo esses dilemas que lá naquela discussão de 20 anos atrás também foram colocados na mesa para tentar impedir a criação das políticas de cotas e tentar criar uma objeção a uma medida dessa envergadura, eles foram superados junto com outros que se colocavam naquela época, por exemplo, o Renato e o professor Kleber, que sabe disso, não é? Que ninguém conseguiria dizer quem é negro num país de miscigenados, não é? E que talvez, por conta disso, nós precisaríamos instituir um mecanismo qualquer para fazer essa averiguação e que isso nos remeteria para um confronto entre brasileiros, tendo em conta que teria que estabelecer um tribunal racial, né, para julgar quem é negro e quem é branco. Então, esse sistema aí de uma imposição do medo, do terror, para evitar a implementação de políticas públicas, agora entrega para a gente, né, uma regularidade, uma normalidade, uma tranquilidade de construir uma política pública tão bem sucedida que mesmo esses demônios, né, que tentaram colocar no caminho, foram todos eles desqualificados, foram todos eles superados e foram todos eles desmistificados, de modo que agora o que nós temos é a melhor e a mais importante política pública que o Estado brasileiro já teve capacidade de construir para atender um público importantíssimo que nunca pôde, nunca teve condições de se internalizar para dentro de um espaço que, ao final de contas, é constituído, é mantido com o dinheiro dos seus próprios impostos, né? Quem custeia a universidade pública brasileira são os brasileiros, sobretudo os mais pobres, que já têm ali, né, os seus impostos deduzidos no botijão de gás ou na compra do pão e leite na padaria. Então, além de ser necessária, além de ser coerente, além de ser racional, é uma medida totalmente justa e que, por conta disso, ela precisa ser celebrada, precisa ser homenageada e precisa ser, sobretudo, mantida. E o professor Kleber traz um alerta muito importante para a nossa reflexão, que ele está dizendo para nós, olha, como é que é possível, ainda que a lei defina e determina, né, que se faça uma avaliação, mas como é que é possível fazer a avaliação de uma política pública se ela só conseguiu dar conta, não é, de duas turmas formadas, né? Porque se a gente considerar um curso de Direito numa universidade pública, então nós estamos dizendo que nos 10 anos formaram-se 2 turmas de Direito e que em cima dessas 2 turmas nós teremos que fazer uma avaliação para analisar em amplitude uma política pública dessa envergadura. Então, a bem da verdade, essa avaliação, por natureza, já está no lugar e no momento errado, porque acho que ela não oferece subsídios significativos. Mas, ainda assim,
Com essas limitações, o que nós temos é de que isso que você está colocando, né, a qualidade do ensino, se manteve, ele superou todos aquelas dúvidas, aqueles receios, e tanto quanto a qualidade da pesquisa, a qualidade da ação e da implementação da graduação, da pós-graduação, no seu conjunto, acho que ela ajudou mais oxigenar a vida acadêmica. Né? Acho que ela ajudou todo mundo a poder construir um espelho. Né? Os professores, os demais alunos das universidades públicas, agora eles não têm como andar, né, em todo o interior do campus sem poder dizer que eles não sabiam que tinha brasileiros negros, brasileiros indígenas, brasileiros da escola pública. E agora estão ali compartilhando o mesmo espaço, compartilhando, né, o mesmo bandejão, diríamos assim. E por conta disso, que acho que o Brasil ficou mais representativo, o Brasil ficou mais acessível para os brasileiros que até então não tinham tido possibilidade de vivenciar o país real. Tá certo. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo. A gente volta para o último bloco, hoje conversando sobre essa revisão na lei de cotas. Então não sai daí. Já volta já. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje debatendo a revisão na lei de cotas, e para isso recebendo o professor Dr. Kleber Vieira, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unifesp, e também o professor Dr. José Vicente, que é do movimento Cotas Sim. Bom, a gente falava justamente dessa impossibilidade, que ainda é muito cedo para fazer essa revisão, para poder de fato avaliar o quanto deu certo a política de cotas no Brasil, mas já começam a surgir também alguns pontos que podem ser melhorados, alguns debates já vêm sendo feitos nesse sentido. Um ponto que tem sido criticado dentro da lei é justamente com relação ao parâmetro utilizado na definição das porcentagens mínimas das cotas, que seria o censo do IBGE, porque existe normalmente uma defasagem de população no censo do IBGE, né? Não é algo que é atualizado com a frequência que deveria. Isso é algo que precisa ser mudado na lei, ter um parâmetro mais correto, mais real da população, de fato, para a gente poder estabelecer as cotas mínimas? Pode ser, professor Kleber. Eu acho importante essa definição, porque há uma defasagem, e a defasagem não é pequena. Nós não tivemos censo do IBGE em 2021, nós não tivemos o censo do IBGE 2020. Então, nós estamos falando de uma avaliação de uma política cujos dados oficiais são ainda de 2010. Né? Então, independente de qualquer situação, para todas as políticas públicas desencadeadas no Brasil, né, esses indicadores são muito importantes, né? Não apenas para o acesso ao ensino superior, como também para todas as outras questões. Né? Acho que é um dado a ser observado que em si já coloca uma dificuldade, né, que os órgãos públicos terão, né, de anotar uma avaliação correta. Né? Sem essa atualização de dados, de fato, abre-se uma deficiência, né, que precisa ser corrigido, sem dúvidas, né, mesmo que seja para aplicação, se aplicar os números atuais. Né? Sem os números atualizados, pelo menos de 2020, nós teremos muitas dificuldades de pensar nessa demografia por estado, por região, e ao mesmo tempo esse percentual. Né? Além disso, nós temos alguns fenômenos importantes, né, que não podemos deixar de perceber. O primeiro deles é em relação a esse momento de formulação de políticas públicas também para a graduação. Eu me refiro diretamente à permanência. E sem precisar recriar os mecanismos, porque existem já mecanismos em andamento que poderiam ser aperfeiçoados e terem uma ligação mais orgânica com a vida de cotistas. Eu vou dar 2 exemplos. Um deles é o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. É um programa que vem aí sendo construído, né, há pouco mais de uma década, né, mas que tem oferecido um orçamento importante
para exatamente estudantes que têm situação de vulnerabilidade e também os estudantes cotistas, né? O orçamento para essa rúbrica, nós sabemos que tem sido aí esvaziado, né? Desde 2016 tem sido contingenciado muitos recursos, mas é um mecanismo que está vigente, que pode ser aprofundado, né? No sentido de uma ligação mais orgânica com a vida dos cotistas. E também um programa que é maravilhoso, o programa do Conselho Nacional da Pesquisa no Brasil, né, do CNPq, para o desenvolvimento da pesquisa. É o programa chamado PIBIC, que é o Programa de Iniciação Institucional de Iniciação Científica, né, de bolsas de iniciação científica. É um programa que existe há mais de 5 décadas, é um programa que possibilita a produção científica e a formação de novos cientistas na base, a partir da graduação, né? Só que, com muita luta, foi alcançado uma fatia para ação afirmativa, que nós chamamos de PIBIC-AF, né? Entretanto, Renato, para você ter ideia, para todas as instituições do Brasil que adotam o PIBIC em suas unidades, são apenas 800 bolsas anuais para ações afirmativas, o que é muito pouco. Ou seja, poderia ser aprofundado, poderia ser aperfeiçoado, poderia ser ampliado esse processo. São 2 exemplos aí para a gente pensar nessa questão da vida do graduando, da vida do cotista, né, na vida institucional, e que impactaria certamente na sua formação acadêmica, né? Então, eu acredito no seguinte, né, e não é ao ponto da sua pergunta, né? É muito difícil hoje termos uma revisão sem que a avaliação e o monitoramento tenha sido feito com seriedade, né? O Estado possui organismos muito sérios, né, como o INEP e tantos outros, o próprio IBGE, o próprio IPEA, instituições muito sérias que têm as melhores condições técnicas de fazer essa avaliação, de definir esse percentual e dizer, olha, de fato, a massa populacional e idade escolar que ingressou foram tantas, né? Com esse corte do IBGE de 2010, com o corte de 2020, deveria ser em outro sentido, né? Quem mais tem condições de oferecer essas informações, esses indicadores, são exatamente os órgãos públicos, e eles precisam fazer o dever de casa previsto no artigo 6º da Lei 2.711. Entre essas propostas legislativas, há inclusive a proposta de criação de um Conselho Nacional de Ações Afirmativas, formado por representantes do governo e da sociedade civil. Um órgão como esse ajudaria a pressionar para que haja, de fato, um monitoramento, acompanhamento mais real da lei, José Vicente? Sim, eu acho que quanto mais institucionalização nós tivermos, não é, mais nós teremos meios e elementos para fazer um bom controle, uma boa avaliação, uma boa verificação da implementação da lei. Talvez parte dos problemas tivessem sido solucionados se não estivéssemos numa dependência excessiva dos órgãos governamentais, sobretudo do Ministério da Educação, no momento em que a educação superior brasileira passou aí por turbulências de todas as naturezas, em que o Ministério da Educação pôde fazer muito pouco pela gestão da educação superior no nosso país. Então, por conta disso, um conselho com essa finalidade, um conselho com esse escopo e esse objetivo poderia ser um repositório onde as informações pudessem ser acolhidas, e ali mesmo já teria um processo, né, permanente de análise, de avaliação e de conformação de intervenções importantes para essa questão, além de que esse conselho, então, poderia estar nos demais ambientes governamentais ou nos demais ambientes da gestão técnica de políticas públicas dessa natureza para levar as suas solicitações, para levar as suas preocupações e para levar também as suas proposições. Então, eu acho que já deveria ter havido uma estrutura dessa natureza, um espaço dessa natureza, e será importantíssimo se na revisão da lei, quando se der, contemplarmos um órgão dessa natureza e para essa finalidade.
Bom, a gente já vai se encaminhando aqui para o final do programa, então eu queria ouvir agora do professor Kleber, fazendo também já suas considerações finais, o saldo desses 10 anos de lei de cotas. A gente já sabe que já é uma política, como o professor José Vicente disse, que já vem de 20 anos mais ou menos, mas esses 10 anos da lei de cotas, qual que é o saldo? O saldo é extremamente positivo. O saldo, quem ganhou com esse processo de ações afirmativas, sem dúvidas, foi a sociedade brasileira, foi as sociedades científicas, né, nas comunidades científicas brasileiras. Né. Muito recentemente, nós participamos de algumas discussões junto com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, com diversas instituições científicas, com diversas associações, entidades que atuam no campo acadêmico, né, e todas elas são bastante unânimes, né, em reconhecer a importância das ações afirmativas. É o Brasil que se faz presente, né? Como dizem outras organizações, são as universidades sendo pintadas de povo, e o povo tem suas características, tem suas diferenças, tem as suas contradições, e é bom que elas estejam dentro das universidades, desses espaços. Então, quem ganhou bastante foi o Brasil, né? Nesses 10 anos de cotas, ainda que esses 10 anos tenha sinalizado que são insuficientes, né? 10 anos são insuficientes para recompor um passado de mais de 300 anos de escravidão. Se nós avançamos muito no sentido do acesso, né, precisamos melhorar na permanência. E não podemos nos desconectar com o que está acontecendo na vida real dos brasileiros e das brasileiras. Né? São muitas famílias passando fome, isso certamente afetará os próximos vestibulares, os próximos concursos no Enem, etc. E um exemplo disso é o próprio Enem. Nós tivemos em 2016 8,5 milhões de jovens sonhando em ingressar numa universidade. Né? Nós chegamos em 2021 e repetindo em 2022 com um pouco mais de 3 milhões de jovens. Né? Nós estamos diante de uma hecatombe, né? Porque são sonhos individuais, são sonhos de família, são sonhos comunitários, né? de cursinhos populares, mantidos por movimentos, por igrejas, enfim, todo um conjunto, né, de pessoas que acreditam no futuro da nação, investindo na juventude pobre, negra, indígena, periférica, pessoas portadoras de deficiência, né, necessidades especiais. Então, nós temos aí um hecatombe com mais de 5 milhões de pessoas que deixaram de sonhar. Né? Então, isso nós precisamos corrigir, porque certamente esse é o índice que impactará nos próximos anos na vida universitária. Mas, de toda forma, as ações afirmativas e o saldo desses 10 anos é muito positivo. Estaríamos muito pior se não fosse a Lei 12.711. Professor José Vicente, queria também as suas considerações finais. Eu acho que o professor Kleber foi muito feliz quando ele afirma, né, e informa que ganhou o país. Não é? E ganhou o país porque definitivamente o país teve a oportunidade de conhecer-se por inteiro. Né? O Brasil teve a possibilidade de conhecer a sua diversidade. E o Brasil pôde, sobretudo, conhecer, não é, parte dos seus problemas estruturantes e estruturais e parte dos dilemas que estão colocados para um país que pretende ser uma pátria de todos, uma pátria em que todos sejam iguais. Então, eu acho que as cotas colocou isso para o Brasil, colocou isso para a universidade, e, por conta disso, ela deu esse chacoalhão, né, acho que cívico e democrático, de modo que nós todos hoje temos concordância de que é impossível pensar Brasil antes das cotas e Brasil depois das cotas, que são coisas totalmente distintas e paradigmáticas, não é? E de que, graças às cotas, nós podemos acordar, diríamos assim, do nosso sono dogmático, para compreender que o nosso país tem problemas seríssimos no que diz respeito à igualização do tratamento, seja da dignidade, seja da legalidade, seja da justiça com parte do seu povo, que são os negros brasileiros, e também acordamos do sono dogmático de que o racismo existe, está aí, distingue e, sobretudo, diminui e até elimina parte dos brasileiros. Então, tudo isso junto, acho que entregou para nós e para a nossa geração, né, aquela certeza e aquela obrigação
né, imperativa de não poder dizer eu não sabia. Né? Acho que a nossa geração sabe de tudo e sabe também o que precisa ser feito para que nós possamos alcançar os objetivos de uma pátria civilizada. E, principalmente, né, o professor Kleber está apontando com muita precisão. Eu não acho, e ele também não acha, seguramente, que foram sonhos dos jovens que não puderam estar no Enem que ficaram pelo caminho. É o sonho do nosso próprio país, da nossa própria sociedade, enquanto uma comunidade de indivíduos que traçou, né, um caminho, que estabeleceu um propósito e que está vendo ele ficar pelo caminho, porque a gente não tem tido essa nem grandeza e nem essa sensibilidade para entender que quando perdemos um jovem, né, sobretudo aquele que não chega ou aquele que abandona a universidade, a gente, ao final, acaba perdendo um grande cidadão. Então, por conta disso, as ações afirmativas, por conta disso, as políticas públicas de manutenção do jovem no ensino superior e também as ações que permitam transformar a educação como uma prioridade da nossa sociedade, do nosso país, da nossa nação, precisa estar no centro dos debates, né, sobretudo nos grandes veículos de informação, onde os veículos de informações sérios e comprometidos, como é aqui, né, a nossa TV Câmara, e está aqui um desafio posto e que a nossa capacidade de enfrentá-lo e superá-lo vai dizer muito no futuro de quanto nós repetimos os erros do passado e de quanto nós tivemos criatividade e capacidade de construir os acertos do futuro. Então, certo. Muito obrigada pela participação dos senhores. A gente vai encerrando, então, o Câmara em Pauta de hoje, que debateu essa revisão na Lei de Cotas. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais.